Olá, bem-vindos ao Sempre um Papo. Este projeto de incentivo ao hábito da leitura, criado há 36 anos pelo jornalista Afonso Borges. Esta edição do projeto é patrocinada pela Gerdau por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Está conosco a intérprete de Libras Raíssa Medeiros, que vai nos acompanhar até o final desse programa. E hoje a gente recebe o escritor mineiro, nascido em Belo Horizonte, João Batista Melo. Antes de chamar o nosso convidado, eu quero te convidar, você que está aí nos assistindo pelo canal do YouTube do Sempre um Papo, para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as nossas notificações sempre que um programa novo entrar no ar, assim como este. Agora sim eu quero convidar e dar boas-vindas ao nosso querido escritor mineiro, João Batista Melo, que vai contar para a gente um pouco da trajetória dele na literatura, no cinema e nas artes aqui no Sempre um Papo. Bem-vindo, João Melo. Olá, Rosane, obrigado. É um prazer estar aqui conversando com você, participando do Sempre um Papo, um projeto que já é um monumento cultural brasileiro, né? Não só de Minas, de estar aqui conversando com as pessoas que acompanham o projeto. Enfim, estou feliz de estar aqui para conversar um pouco sobre livros, cinema, música com vocês. Alegria nossa em te receber. João, antes da gente iniciar aqui nossa conversa, eu quero te convidar, e também a quem está nos acompanhando aqui pelo canal, para ver um vídeo institucional da Gerdau, que é a nossa patrocinadora, e a gente volta em um minutinho. Brasileira de nascimento, mineira de coração. É assim que nós da Gerdau nos sentimos. Aqui em Minas, desde que chegamos, temos investido e incentivado de forma contínua a cultura mineira. Somos mantenedores do Museu MM Gerdau, localizado na Praça da Liberdade, ajudando na conservação de uma das edificações históricas mais importantes do nosso estado. Mais de 1 milhão de pessoas já passaram pelo museu, levando educação e conhecimento para qualquer lugar. Gerdau, o futuro se molda com respeito e incentivo à cultura local. Agora sim, a gente volta e inicia nossa conversa com o escritor João Batista Melo. Ele é formado em comunicação social pela UFMG, pós-graduado em marketing pela UMA e mestre em multimeios pela Unicamp. Sua dissertação sobre cinema infantil deu origem ao ensaio Lanterna Mágica, Infância e Cinema Infantil, finalista do Prêmio Jabuti. João estreou na literatura em 1991 com o livro O Inventor de Estrelas e possui ao todo 8 livros publicados. Está entre os autores da geração 90 da literatura brasileira, recebeu importantes prêmios literários do país, como o Prêmio Guimarães Rosa, da Secretaria Estadual de Cultura de Minas Gerais, e o Prêmio Nacional Cruz e Souza, da Fundação Catarinense de Cultura. Vários de seus contos foram publicados em jornais como o Globo, Folha de São Paulo, Suplemento Literário de Minas Gerais e Hoje em Dia. E também em antologias como Geração 90, Manuscritos de Computador e outras internacionais. Nos jornais, João também publicou resenhas e críticas de literatura e cinema. Como roteirista e diretor de cinema, realizou 6 filmes de curta-metragem que foram selecionados para diversos festivais no Brasil e no exterior. Como compositor, João é autor de trilhas sonoras de curta-metragens e book-trailers. Desde 2018, é membro da diretoria da Associação Brasileira de Compositores de Músicas para o Audiovisual, Musimagem Brasil. Que belo currículo, né, João? Que bom ter você aqui, vamos contar um pouco da sua trajetória. E aí eu estou querendo começar lá do inicinho mesmo, da sua infância, seus primeiros passos aí como leitor,
né, como ouvinte de música, se na sua família já eram de leitores, de escritores, de musicistas, né, e apreciadores da sétima arte do cinema. Bem-vindo. Obrigado. Bom, a minha família não tinha uma ligação específica com a produção de arte, né? Mas minha mãe, a família da minha mãe era muito ligada à música. Eles tinham uma origem do interior de Minas, de Diamantina. Ela, quando criança, adolescente, e minha avó, a mãe dela, e a minha tia, que era irmã da minha mãe, cantavam nas tradicionais serenatas de Diamantina, lá nos anos 1940, 50. Então, a música ela chegou em mim muito por esse caminho, né? E tanto minha mãe como meu pai liam muito, né? E, curiosamente, minha mãe gostava muito de ler livros de aventura, livros de romance, lia muita fotonovela, né? Enfim, mas lia, né, bastante. E meu pai só lia literatura em língua portuguesa. Ele só lia livros de brasileiros e de portugueses, né? Na época, a literatura africana ainda não chegava no Brasil, então era Portugal e Brasil que era o foco dele. E crescendo nesse ambiente, eu acabei assim, tendo uma infância. Minha mãe era professora, né? Ela tinha uma pequena escola no bairro da Pompeia, em Belo Horizonte. Eu acabei crescendo num ambiente cheio de livros, né? Então, acho que foi a partir daí que começou a nascer o meu interesse. E, coincidentemente, eu tive bons professores de português que focavam muito na leitura, muito nos livros, né? E, vamos dizer, desse caldo aí que acabou sendo cozido o meu interesse por escrever. E desde pequeno me lembro de eu escrevendo historinhas infantis, bobas, mas enfim, escrevendo sempre. E comecei a assistir filmes e séries na televisão, né? Não foi no cinema. Minha família não tinha o hábito de ir ao cinema. Meu pai ia somente quando tinha estreias de filmes do Mazzaropi, né? E aí eu já era adolescente quando pela primeira vez assisti um filme no cinema que não era do Mazzaropi. Mas aquela arte me atraiu muito, né? E quando eu tinha 16 anos, 15, não, menos, eu tinha menos, 14, 15 anos, eu comecei a fazer uma superprodução em Super 8 com um colega de colégio, que acabou, obviamente, não sendo nem concluído, né? E a partir dali a gente começou a seguir um caminho mais profissional depois, né? Enfim, foi... Resumidamente, assim, foi aí que começou. E com a música, você estudou música desde criança também? Eu estudei música desde criança, mas de uma forma muito sazonal e sem disciplina. Eu comecei a estudar música criança, acordeon, piano, mas eu nunca me dediquei muito a fundo, né? Tanto que eu diria que até hoje eu sou um mau instrumentista, né? Mas eu sempre gostei de compor, né? E quando eu comecei a trabalhar com cinema, as trilhas dos meus primeiros curtas não foi feita por mim, mas em dado momento eu resolvi compor a trilha. E aí comecei a me enfronhar mais no estudo de composição, a frequentar cursos, a ter aulas com professores particulares de composição, orquestração, e tem uns 15 anos que a música também entrou de uma forma mais consistente na minha produção e na minha vida, assim. E hoje em dia você concilia as três áreas artísticas, né?
Eu concilio, embora não necessariamente, principalmente o cinema e a música andam bem próximos, a literatura nem tanto. Inclusive, não sei dizer, eu nem sei dizer o porquê, né? É algo que eu ainda não discuti com a minha psicóloga. Praticamente todos os meus curtas-metragens foram feitos com base em textos de outras pessoas. Esse curta mais novo, que foi concluído esse ano, o Sozinha com Sua Alma, é baseado numa história, num conto, de um autor norte-americano da virada do século XIX para o século XX. Né? Foi publicado em 1900 e pouquinho. E os filmes anteriores, tem um que é baseado num conto da Lígia Fagundes Telles, dois são baseados em histórias da Ângela Lago, grande escritora mineira, né, de literatura infantil. O outro é baseado num livro de uma autora paulista, Meixo Ravel. Nenhum é baseado nos meus próprios contos. Então Já eles que você caminham tocou, em paralelo, mas assim, é um paralelo meio paralelo mesmo. já que você tocou, já começou, né, a falar do cinema, nós estamos aqui com o trailer do Sozinha com Sua Alma, que tem a atriz Fernanda Viana como protagonista, né? Vou pedir para o Guilherme colocar ele no ar aqui para a gente e te pedir para falar mais, né, a respeito dessa produção que foi feita agora, né? Lançou agora e está aí passando pelos festivais primeiro. Contar um pouco a respeito dessa produção, desse enredo e dessa parceria aí com essa atriz mineira também, Fernanda Viana. Ok, Vamos assistir o trailer primeiro e na volta a gente fala, pode ser? claro. Pode colocar, Guilherme, por favor. É tão difícil acreditar, Fênix. Não existe mais ninguém lá fora. Nenhuma rua, nenhum bairro, de nenhuma cidade, de lugar nenhum do mundo. Aí a gente assistiu agora o trailer do Sozinha com Sua Alma. Fala pra gente um pouco a respeito dessa produção. Nela você dirige e faz a trilha? Qual que é a sua parte aí na parte técnica? E os parceiros também, né? Sim, claro. O filme foi dirigido por mim e a trilha sonora é minha, né? Não integralmente, porque tem uma música do Beethoven, que inclusive é usada no trailer, que não é minha. Uhum. Esse filme ele foi produzido dentro de um edital da Secretaria Estadual de Cultura de Minas, feita com os recursos da Lei Aldir Blanc, né? Foram alguns anos em que os recursos, a possibilidade de fazer cinema no Brasil quase desapareceu, né? E a Lei Aldir Blanc surgiu como uma alternativa viável para se ter alguma produção, né? E foi uma produção bem desafiadora, porque a verba disponível era muito pequena, né? Para você ter uma ideia, ela foi de quase 10% do valor com o qual eu realizei um curta-metragem em 2004, né? Ou seja, 15 anos atrás, a verba era quase era
O 100% a mais. Não, mais de 100%, né? A verba atual era 10% o cálculo matemático é muito complicado, mas a verba de hoje era 10% do que eu gastei há 15 anos atrás, né? E gastei contidamente, não foi uma produção esbanjadora, foi bem controlada há 15 anos atrás, agora era praticamente impossível. Aí eu saí procurando alguma história que coubesse em 2 minutos, 3 minutos no máximo, com uma locação só, um ator só, e me lembrei de um conto que eu acho fantástico, né, desse autor, do Thomas Aldrich, do início do século XX, e é um conto que tem 3 linhas, né, e parti para fazer uma adaptação do texto para o filme. Só que aí eu comecei a conversar com algumas pessoas nas quais eu confiava tecnicamente, e eu praticamente pedi desculpas a ela por estar convidando para participar do filme, porque com a verba disponível, assim, o pagamento seria, que para curta já é mais reduzido, para esse seria altamente simbólico. Então, olha, não fico ofendido, mas eu gostaria muito que você trabalhasse nesse novo filme. E as pessoas foram se interessando pela produção e foram entrando. E aí acabou que foi viável fazer um filme de 8 minutos com um acabamento técnico muito bom, né? O filme já foi selecionado para alguns festivais e, enfim, foi um desafio fazer essa produção, mas valeu muito a pena. Acho que não só para mim, mas para toda a equipe, né, que aderiu muito voluntariamente ao projeto. E foi o caso da Fernanda Viana. A Fernanda já tinha trabalhado comigo num curta infantil chamado As Fadas da Areia, né? E aí, quando surgiu essa situação de uma personagem apenas, a minha primeira intenção foi de chamar a Fernanda e ela topou entrar, né? Enfim, essa foi a história do Sozinha com a Sua Alma, que está, por enquanto, rodando o circuito de festivais. Espero que num prazo não muito longo ele esteja disponível para o público, de maneira geral. Quando você fala que foi um filme produzido com poucos recursos, né? Eu acho que vem muito também desse período de pandemia, né? Quando as pessoas tiveram que se ajudar mesmo nas produções, né? Você vê por esse lado também? Também, claro. É uma situação que ela aconteceria apenas num contexto como esse que a gente viveu, né? E a temática do filme acabou também tendo alguma convergência com isso, né? É uma mulher que está sozinha na casa e ela sabe que é a última pessoa viva no mundo, né? Isso acabou também sendo bem, tendo uma sinergia com essa fase difícil que a humanidade viveu nos últimos 2, 3 anos. E esse conto é de quando, hein? Porque é tão atual, né? Se a gente for pensar. Como que você conseguiu encontrar? Você já conhecia ou você foi buscar dentro dessa temática um conto? Ele é um conto de 1900 e pouco, né? Eu não lembro a data exata, mas 1900 e pouquinho. E eu já o conhecia, eu tinha lido numa coletânea de contos fantásticos que foi editada pelo Borges e mais 2 autores, e foi um conto que me impressionou desde a primeira vez que eu li. Aí, quando eu estava atrás de uma historinha bem curta, ele foi um dos primeiros que eu falei, tem aquele conto. E aí você entra na literatura fantástica, que também é bem presente na sua própria, no seu próprio trabalho, né? E esse vamos falar um pouco a respeito desse seu interesse por esse gênero, por essa temática, e falar um pouco da temática, do gênero também, magia, né, e literatura fantástica.
Quando eu comecei a descobrir a literatura, alguns dos autores que foram os primeiros a me impressionar, né, eu ainda estava, você falou ali da minha infância, né, eu ainda estava no colégio quando eu tive contato com esses autores, eles tinham uma relação forte com o gênero fantástico. Foi o caso do Murilo Rubião, que foi um dos primeiros que mexeram com a minha imaginação, né? Eu estava eu estava no colégio ainda quando a professora mandou ler o livro, porque ele estava sendo indicado para o vestibular na época, que eu nem ia fazer, mas naquela preparação que já ia se fazendo, e de repente aquele mundo ali fora da realidade, mas que tinha muito a ver com a realidade, mexeu com a minha própria imaginação. Logo em seguida, eu descobri o Ray Bradbury, o norte-americano, que até hoje é um dos autores referenciais para mim. E o Bradbury, ele transita na fronteira entre a ficção científica e o fantástico, e o maravilhoso. E aquilo também me seduziu bastante, né? Pouco tempo depois, eu encontrei os Contos Fantásticos da Lígia Fagundes Telles, né? E os romances do José J. Veiga. Enfim, assim, não que esses tenham sido os únicos autores que participaram da minha, vamos dizer, formação literária, mas entre os autores que, desde jovem, eu fui absorvendo, muitos tinham ligação com o fantástico. E começou a me atrair muito fortemente a possibilidade de enxergar a realidade de uma forma não restrita ao que se vê na realidade, de sentir o que tem de oculto, de possibilidade, de explicações ou de falta de explicações dentro do que é real. E aí, claro, tem outra influência forte também, que é o do fantástico que permeia o imaginário da cultura tradicional de Minas, né? Não só de Minas, de muitas partes do mundo, mas como eu nasci e cresci em Minas, né? Aquelas histórias do interior que eu ouvia da minha avó, que eu ouvia da minha mãe, histórias de fantasmas, aquelas histórias de coisas inexplicáveis que elas garantiam que tinha acontecido mesmo, né? E isso acabou também fertilizando a minha imaginação. E aí você começa escrevendo contos desse gênero. Sim, o meu primeiro livro, que foi publicado em 1991, e O Inventor de Estrelas, ele tem alguns contos de ficção científica e muitos contos ligados ao fantástico, ligados ao imaginário. E eu li todos os livros seguintes, alguns mais, outros menos, continuaram transitando nessa fronteira. E sempre passando pela realidade mais ampliada com o fantástico, né? Você sempre você gosta de trazer. Como é que é seu processo de criação? Você traz uma história real e amplia ela para a ficção científica e porque é essa magia que a literatura permite, né, também. Sim, alguém já disse que não é uma verdade absoluta, é uma das muitas verdades possíveis nesse campo da criação, mas alguém já disse que escritores costumam escrever sobre aquilo que os perturbam, que os incomodam. Eu também escrevo sobre aquilo que me perturba, aquilo que me incomoda ou que me impressiona. Mas quando eu penso na história, na trama, eu quase automaticamente já enxergo ali alguma vertente
do que poderia estar acontecendo além da realidade, né? Tem alguns casos, por exemplo, no livro Colecionador de Sombras, Eu tenho ele tem, aqui, deixa eu mostrar a capa dele aqui enquanto você fala. tá? Tem Uhum. tem pelo menos dois contos aí que eles nasceram mais ou menos por aí. Quando eu escrevi esse livro, a minha filha era pequena, era criança, e a gente tinha o hábito de ler alguma história para ela na hora de dormir, e muitas vezes eu criava algumas histórias, né? Aí uma dessas histórias era sobre um ursinho que vai passear numa floresta e encontra uma cabana onde tem uma mulher mais idosa que fazia uns bordados em peças de pano, em almofadas. E aí ela, quando o ursinho chega lá, ela faz um bordado com o ursinho e o ursinho entra para o bordado, né? E aí o ursinho dormia ali naquela almofada confortavelmente até o dia seguinte, quando ele saía da almofada e ia embora. Só que enquanto eu contava essa historinha bonitinha para minha filha, no escuro, com as luzes apagadas para ela dormir, né, eu algumas vezes começava a ficar inquieto com essa história, imaginando que em vez do ursinho poderia ser eu que estaria ficando preso ali naquele bordado, né? E aí nasceu um dos contos que está nesse livro, que se chama exatamente A Loja de Bordados, né? Que é a história de uma mulher que mora perto de uma loja desse tipo e as pessoas no entorno dela começam a desaparecer, né? Ao mesmo tempo em que aparecem os bordados, né, dentro da loja. As Outra pessoas vão história, morar dentro do bordado. exatamente. Uhum. Só que não é algo tão bonitinho, né? Tá mais por É, suspense, para não é dizer por tenso, né? terror. Exatamente. Tem uma outra história que estava me perturbando, ainda continua, né? Me perturbando a questão do aquecimento global, do derretimento das geleiras. E eu já estive algumas vezes visitando geleiras do Chile, da Argentina, da Patagônia, que eu acho maravilhosas, né? E é, E eu gostaria, na época, eu queria que a minha filha, que era criança, né, que ela tivesse a oportunidade de ver aquelas maravilhas, né? Mas se as coisas continuassem derretendo num ritmo intenso, havia o risco dela não ter oportunidade de conhecer as geleiras. E aí nasceu uma outra história que está nesse livro aí, que é sobre um pai que, preocupado em mostrar para a filha as geleiras, leva ela até lá, né? E ela acaba descobrindo ou acreditando que existem algumas fadas naquelas geleiras, né? E aí a história se desenvolve nesse prisma, né? Mostrando a Enfim, capa aqui do colecionador de novo. Então, sempre trazendo um pouco, né, isso que você falou, né, do que te incomoda ou do que faz parte, né, da sua realidade. Eu acho que até, se a gente for pensar, torna mais fácil a narrativa, né, a gente falar do que vem de nós, né, do que está no nosso cotidiano também, né, e de certa forma, alguém ali em algum momento vai se identificar, né, mesmo sim, sendo fantástico. sim. Uhum. E eu acho interessante você. Pode falar. Não, não, pode falar. Não, voltando aqui para o cinema, você ainda não ter trazido uma obra sua, né, para ser roteirizada para o cinema. Com essa Eu acho, imaginação tão fértil. acho que não aconteceu, porque assim, vários dos meus projetos no cinema foram de literatura
estavam ligados à história infantil, foram de cinema infantil. E eu não tenho uma produção, pelo menos até agora, de literatura para crianças. Então, quando eu tive que buscar uma história infantil, eu fui atrás das histórias que já existem, né? Nesse caso, do último filme, eu precisava de uma historinha curta, que eu também não tinha, né? Então, fui atrás de alguém que já escreveu uma história curta que me atraísse, contar aquela história no cinema, né? E no cinema é uma arte que ela tem, claro, uma independência, mas ela está muito ligada às possibilidades de produção, né? Porque se eu quero escrever um livro, eu sento na minha mesa de trabalho, pego o teclado e escrevo um livro. Esse livro, de uma forma ou de outra, ele pode acabar sendo publicado, né? É algo caro, mas nem tanto. Cinema, não. Cinema, não basta só eu querer fazer um determinado filme sobre determinado tema para eu conseguir a verba necessária para fazer. Muitas vezes eu tenho que adaptar meus projetos ao que está disponível em termos de recursos, que foi o que aconteceu. Tinham editais de filmes infantis em aberto, é uma área da qual eu gosto. Eu fui atrás de histórias dos outros, né? Sim. E falando em cinema infantil, né, vamos falar um pouco então sobre a sua dissertação, né, que acabou virando um ensaio, que é o Lanterna Mágica, Infância e Cinema Infantil, que foi finalista do Prêmio Jabuti. Conta como é que surgiu assim, essa pesquisa, né, como é que ela veio para você? Essa pesquisa ela nasceu de uma forma curiosa. Eu gostava de filmes infantis, mas nunca tinha tido um interesse específico pelo assunto, né? E eu estava morando na época perto de Campinas. Eu morei 4 anos em Poços de Caldas, no sul de Minas. E eu decidi que eu queria fazer um mestrado e fiquei procurando qual assunto eu poderia trabalhar. E faltando algo, e nessa época eu tive um acidente, eu quebrei meu braço e fiquei imobilizado em casa, né? Eu já estava fazendo algumas disciplinas isoladas na Unicamp, tive que parar durante um tempo de ir lá, e comecei a pensar no que eu poderia fazer com o projeto. Faltando alguns dias para fechar as inscrições do processo, eu estava assistindo um filme infantil e pensei, quem sabe eu faço um projeto sobre filme infantil. Fui pesquisar e em 2, 3 dias montei um projeto, foi aprovado, e a partir daí eu comecei a pesquisar e me apaixonar cada vez mais pela temática do cinema infantil. Quando eu terminei o mestrado, apareceu um edital do Ministério da Cultura e da TV Brasil, no qual eu entrei e retomei minha atividade de produção de cinema, que eu fiquei quase 20 anos sem fazer nada nessa área, trabalhando com cinema infantil. Uhum. E nesse projeto você linkou de alguma forma a literatura infantil ao cinema, ao que é adaptado de literatura infantil para produção cinematográfica infantil, ou não teve essa pesquisa? Na verdade, a minha proposta inicial, quando eu comecei o mestrado, era de estudar e demonstrar como que os primeiros filmes infantis brasileiros foram baseados em livros. E com o tempo foi reduzindo esse volume, esse percentual de produção baseada em livros, né, que começou com Monteiro Lobato, a Maria Clara Machado, e foi desaparecendo e sendo substituído por produções baseadas em programas de televisão e personagens de televisão, né? Só que quando eu comecei a fazer pesquisa, eu constatei que não existia, ou era muito pouco, a produção acadêmica, a produção de ensaística sobre o cinema infantil no Brasil. Não tinha praticamente nada.
e não tinha um livro sobre a história do cinema infantil brasileiro. Aí eu tive que ampliar o meu escopo de trabalho e falar do cinema infantil como um todo, como que ele surgiu no mundo, como que ele apareceu no Brasil, qual foi a história, quais as implicações pedagógicas, psicológicas, e qual que foi a relação com a literatura infantil. Então, isso que você perguntou, isso está muito presente no livro, mas é um dos elementos que são abordados. Sim, e hoje você consegue fazer assim, imagino que você ainda acompanha, né? Fazer um panorama de como que é o cinema infantil no Brasil relacionado à literatura? Continua bem com um percentual pequeno do cinema infantil que chega da literatura infantil que chega no cinema brasileiro. Só que o problema é bem maior, que o cinema brasileiro tem um volume muito pequeno de filmes infantis, e continua. A situação é melhor do que quando eu fiz a dissertação, do que quando eu editei o livro, eu publiquei o livro, mas é muito pequeno, é em torno de 2% da produção do cinema nacional, 2% mais ou menos é de filmes infantis, né? E mundialmente, o cinema infantil ele não consegue ter um volume de produção sem uma participação direta do Estado, né? Nos Estados Unidos, na Europa, no Irã, que lá está muito complicado cada vez mais, mas assim, houve uma época em que o cinema iraniano era infantil, era muito forte, né? Tem países na Europa em que, por lei, 50% dos filmes apoiados pelo governo, apoiados pelo Estado, tem que ser produções infantis e infanto-juvenis, né? No Brasil, até hoje, não houve um direcionamento para a produção de filmes infantis, né? Então, com isso, continua um volume muito, quase insignificante, né? Então, assim, a literatura continua presente, mas de uma forma, assim, bem esparsa, mas também porque a produção é esparsa. E você acha que, qual o motivo que a temática infantil, os filmes infantis não atrai esse interesse dos produtores, dos diretores, dos cineastas brasileiros, sobretudo? É a plateia? É falta de público? Como que você avalia? Assim, são vários aspectos, mas não se trata só de interesse. É lógico que existe a questão do interesse, até porque existe um preconceito com relação à literatura e ao cinema infantil, né? A literatura infantil é considerada como algo menor, uma literatura menor. O cinema infantil, isso não só no Brasil, isso internacionalmente, e por consequência o cinema infantil também é uma coisa para crianças, né? Quando na verdade o cinema infantil, o bom cinema infantil, assim como a boa literatura infantil, pode ser muito mais do que se ele fosse só uma coisa para crianças, já seria fundamental. Mas o bom cinema infantil, a boa literatura infantil é para todo mundo, não é só para crianças, né? Mas o principal é o direcionamento de política pública para o cinema infantil. Agora, pulando aqui um pouco, voltando para a sua literatura, né? Vamos falar desse romance que, assim, eu achei incrível, premiado também, né? O vencedor do Prêmio Nacional Cidade de Belo Horizonte, Malditas Fronteiras. Quero te pedir para falar a respeito desse romance, da época que você fez o lançamento, contar um pouco, assim, dar uma sinopse do livro para a gente aprofundar um pouco mais na conversa a respeito dessa narrativa. Bom, o romance ele conta a história de duas crianças
uma delas filha de alemães, que viveu na época da Segunda Guerra Mundial em Belo Horizonte, né? Essas duas crianças, uma é alemã, é uma menina cega, e ela tem um amigo, que é o amigo mais próximo dela, que é um menino, que mora na casa vizinha, e é filho de um empresário que tem ódio aos imigrantes, né? E aí, essas duas crianças vão vivendo a sua experiência de crescimento num ambiente de tensão, porque o Brasil estava prestes a entrar na Segunda Guerra, junto com os aliados. E assim que isso aconteceu, surgiram em várias partes do Brasil uma perseguição aos alemães, inclusive com depredação de imóveis de alemães, com prisão de alemães indiscriminadamente, quer eles fossem espiões ou não da Alemanha. E, enfim, o livro ele conta a experiência de vida dessas duas crianças crescendo nesse ambiente de tensão política. E é um romance que você usa, né, também a ficção, para tratar esse tema, né, que aconteceu, né, na vida real. Qual foi o seu interesse, assim, por que você trouxe esse assunto para a sua literatura? Bom, a ideia original desse romance apareceu há uns 30, 40 anos antes dele ser escrito. Eu estava fazendo uma pesquisa para um roteiro de longa-metragem, que não chegou a ser filmado, quando eu tinha 20 e poucos anos, e pesquisei muito sobre a história de Belo Horizonte. E, na época, me impressionou o fato de que, durante a Primeira Guerra, uma turma de estudantes da Escola de Engenharia invadiu o Colégio Arnaldo, né? Fez com que os padres se escondessem lá no último andar do prédio, porque tinha surgido um boato. Naquela época já tinha fake news, né? Elas circulavam mais devagar, provavelmente. Surgiu um boato de que nas torres do Colégio Arnaldo estavam sendo escondidos canhões para bombardear a cidade, né? E aí me impressionou o fato de que numa cidade, inclusive com uma cultura cristã, católica muito forte naquela época de início do século XX, havia algo mais forte, que era a xenofobia, que era o preconceito contra o estrangeiro, contra o outro. E essa ideia, esse fato ficou arquivado lá no meu subconsciente por muitos anos, né? Até que, quando eu comecei a começaram a chegar aqui notícias sobre crescimento de xenofobia na Europa, com os imigrantes vindo da África, de outras regiões, de xenofobias nos Estados Unidos e no próprio Brasil, esse fato voltou à minha mente e aí começou a surgir a história do Malditas Fronteiras, né? E por que isso me atraiu? Porque eu tenho um interesse muito grande por conhecer o outro, né? Na verdade, assim, para mim, a literatura é um mundo, é um caminho, não só a literatura, o cinema, as artes narrativas, são lugares onde é possível se conhecer, se conviver com o outro. A gente ouve pensamentos, ouve reflexões, vê ações de pessoas que não somos nós, né? São pessoas imaginárias que estão na cabeça do autor, mas que são tentativas de se apresentar o outro, né? E o outro me atrai muito,
né? Existe uma linha muito forte na literatura atual que é a da autoliteratura, né? Que é o de falar de si mesmo, né? Que é um caminho importante, como são todos os caminhos na arte. Mas o que realmente me atrai é o outro, não é falar de mim. É tentar me colocar no lugar de outros seres humanos. O que essas pessoas sentem, o que essas pessoas pensam, né? É um desafio que a gente tem que fazer, deveria fazer na convivência diária das pessoas com que a gente se relaciona, inclusive, né? O que o meu vizinho pensa, o que ele sente, como que ele reagiria às minhas ações, como que ele reage, como que é a minha interação com as pessoas com as quais eu convivo. E eu, pelo menos, não consigo fazer isso só pensando no que eu penso. Eu sinto a necessidade de imaginar quem é o outro, né? E é por isso que eu me interessei por falar de alemães. Eu não tenho nenhum parente, nenhum conhecido alemão, mas me seduziu tentar entrar naquele mundo, que não é o meu mundo. Não sei se eu te respondi. Respondeu, não, e quando você ia falando, eu fiquei lembrando das cenas do livro, e a gente percebe mesmo esse entrar no sentimento do outro, né? A gente vive ali aquela travessia da Érica para o Brasil, né? Aquele desespero de conseguir entrar, até desse filho, né? Desse menino que tem um pai xenófobo, né? E da menina, né? Cega, que você traz essa deficiência, a pessoa com deficiência também, né? Que além de tudo vive todo o preconceito de ser de uma família alemã e ainda por cima cega, mas você traz uma delicadeza para essa personagem, né? Que a gente quer ser amiga dessa família também, quer ajudar, né? Quer viajar com eles e traz também a Belo Horizonte, né? Do período, né? Essa construção da cidade, Afonso Pena traz os jogos de futebol, Palestra Itália com o Atlético. Então, assim, a construção da narrativa, a volta que os personagens vão e voltam em suas memórias também, né? Eu quero até te pedir para falar disso, né? Da construção desse livro, desse processo, assim, né? Da construção da narrativa. Essa é uma história que, ao contrário dos contos fantásticos, em que assim, eu costumo me referenciar na realidade, mas eu tô livre para criar, para imaginar situações, imaginar ações. No caso desse romance, ele foi pensado como um romance histórico. E quando eu faço isso, eu sinto necessidade de ter um respeito, uma veracidade nas coisas que eu estou falando. Por isso, assim, eu estudei muito sobre a história de Belo Horizonte, né? Foi uma pesquisa bem extensa, não só sobre de Belo Horizonte, sobre a história. Tem uma bibliografia aqui no final que eu fui até ver. Falei, gente, deixa eu ver de onde que pesquisa que ele deve ter feito. E essa bibliografia que está no livro são os livros que eu mais utilizei, né? Tem um monte de coisas que eu li, de artigos que contribuíram com um detalhe aqui, outro ali, mas teve alguns livros, algumas publicações que foram mais essenciais para eu achar o rumo do romance e as informações. Eu tive que fazer uma pesquisa muito grande sobre a história de Belo Horizonte, sobre a história do Brasil na época, sobre a história da Alemanha, né? Porque tem personagens alemães, eles tinham que ter um passado, tinham que ter opiniões sobre o mundo, né? E eu não queria criar isso do nada, né? Sobre a história dos alemães no Brasil, da imigração alemã. Enfim, foi uma pesquisa muito extensa, que tomou anos de levantamento de informações. Quantos anos? Esse livro foi escrito ao longo de uns 10 anos, né? Somando a escrita, revisão, pesquisas, né? Depois do livro
pronto assim, redigido, eu ainda continuei lendo mais coisas, aí eu descobria que tinha alguma informação que eu tinha que corrigir, né? Foi um processo longo, bem E exaustivo. essa personagem cega tem algum motivo especial por você ter colocado a Sophie com essa deficiência? Não, eu diria que ao decidir colocá-la cega, eu satisfiz aquilo que eu falei de estar tentando entrar no outro, né? Mas eu me coloquei um desafio, que foi o de me colocar no mundo de uma pessoa cega, né? Me colocar, me imaginar nas sensações, na relação com o mundo a partir da perspectiva de uma pessoa cega. Mas a entrada dela foi bem acidental, como é muita coisa também no que eu escrevo. Pontualmente, eu estava fazendo os primeiros esboços da ideia do livro, primeiro capítulo, alguma coisa assim, ainda estava tateando no romance. Eu não costumo ter a linha toda de uma trama quando eu começo a escrever, eu descubro muita coisa no meio do caminho, né? Eu nunca sei como vai acabar, né? Mas eu tinha ido no Sempre um Papo. Eu tinha ido assistir a palestra do Saramago, lá do Palácio das Artes, né? E eu estava numa das primeiras filas quando entrou uma mulher cega e sentou numa das primeiras filas, sentou na primeira fila, né? E durante a palestra eu estava ouvindo o Saramago, claro, ouvindo o Afonso Borges nas intervenções dele, mas eu estava frequentemente prestando atenção naquela mulher cega e na forma como ela estava envolvida pela fala do Saramago, né? E aí me baixou um estalo. E se a menina fosse cega, né? Olha, Aí eu saí dali pensando naquilo e acabei decidindo que ela seria cega, por mais trabalho que isso fosse me dar, adicional. Então é por isso que ela é cega, porque me deu vontade de fazer com que ela fosse cega e ver qual que era o resultado daquilo, dentro do é. desenvolvimento da trama. Não, e é bem interessante você trazer essa personagem e uma personagem que se aceita cega, sabe o que é, e que faz tudo, né? Igual todo cego, né? É, Hum. é, 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 eu fiquei muito sensibilizada, assim, com os diálogos, dá até aflição também, né? Quando ela se perde lá no Cine Brasil, depois de assistir o filme, eu falei, meu Deus, Eu também fiquei aflito, porque eu não por sabia isso que como eu que te eu ia falo, nossa, tirar esse ela da livro é situação. assim, ai, meu Deus, é de uma sentada só, porque você quer saber o que vai acontecer. Porque do jeito que você coloca a história, aí você vem e conta esse episódio. E aí você já passa para outro episódio, volta lá na história, né? Eu falei assim, você quer ir lá para frente para saber o que aconteceu lá atrás. Então, assim, é um livro incrível que eu recomendo demais a leitura para todo mundo que ainda não teve a oportunidade de ler, né? Malditas Fronteiras. Estou mostrando aqui a capa de novo. João, nosso papo, assim, tá maravilhoso, gostando demais de conhecer mais a respeito da sua trajetória, mas nosso tempo acabou e eu quero te pedir para fazer suas considerações finais e falar um pouco onde que as pessoas te encontram também, né? Quem quiser entrar em contato com você. Bom, obrigado mais uma vez ao Sempre um Papo, a você, aos organizadores, pelo convite para estar participando aqui. E meus livros, alguns deles já estão fora de catálogo, alguns permanecem em catálogo, podem ser encontrados na maioria das livrarias online, né? E o meu trabalho pode ser acessado também no meu site, www.joaobatistamelo.com, né? E na minha página de escritor no Facebook, né? E, enfim, agradeço a vocês aí pela oportunidade, parabéns
pelo trabalho que é desenvolvido por vocês, pelo Sempre o Papo, pelo Afonso Borges, aí na divulgação da literatura brasileira, mineira, né? E estou sempre à disposição para novas conversas. A gente que agradece a sua participação aqui. A pergunta que não quer calar, né? Quando que sai um novo livro? Tem algum aí já no prelo? Como é que está a sua produção literária? Eu estou finalizando alguns livros, mas eles ainda estão em processo de crescimento. Assim. Ainda não estão prontos para enfrentar o mundo. Não. E para o cinema, você continua com esse que tem a Fernanda Viana, né, em divulgação? E mais algum outro projeto que você queira falar para a gente aqui, adiantar? Não, por enquanto, assim, no caso do cinema, a gente está aguardando a retomada de realização de editais, que é a única forma de se conseguir verba para a produção de cinema no Brasil, ou pelo menos a única viável, né? E, por enquanto, não tem nenhum projeto em desenvolvimento. Então tá ótimo, você vai informando a gente com as novidades. Muito obrigada, João Batista Melo, obrigada a você que nos acompanha aqui no Sempre um Papo pelo canal. Te convido a se inscrever, ativar o sininho para receber nossas notificações e agradeço a Raíssa Medeiros, nossa intérprete de Libras, por participar conosco aqui também e até a próxima.